Bem-vindos outra vez, eu vou usar o bem-vindos que eu gostei. Bem-vindos outra vez aqui na nossa fábrica de mentes inquietas, né? Os operários básicos aqui é a Marlene, o Willi e eu, e um professor, Ednilton Santa Rosa, um professor com um currículo, não é amplo, mas dentro do não amplo é muito amplo, com muitas atividades que ele fez. Ele é psicólogo e doutor em psicologia pela PUC de São Paulo, atua desde o século passado, né, 93, e é particularmente especialista em terapia de família e casal, mas, né, desenvolve cursos, presta serviço de consultoria, supervisão na área da família e casal, e no sentido mais amplo nas relações entre as pessoas. E aí tem uma trajetória interessante que eu acho que eu vou deixar para ele, Ednilton, falar um pouco para a gente, resumidamente, como é que é essa trajetória, essa ampliação nos conceitos. Ok, muito obrigado. Agradeço bastante o convite. Para mim é sempre uma satisfação poder trocar ideias, poder ampliar a maneira de pensar. Então, nesse sentido, eu fiquei muito satisfeito, né, quando a Marlene fez o convite. Gostei bastante também, né, da proposta, Fábrica de Mentes Inquietas, né, uma coisa bastante pulsante. Então, aí me deu mais vontade mesmo de poder participar dessa discussão. Como você falou, eu sou psicólogo, desde que eu me formei, eu me interessei muito, desde a minha formação, pelas relações humanas. Comecei a estudar as relações de família e depois eu fui ampliando para outros tipos de relação. Então, hoje eu trabalho no meu consultório, desde 93 eu atendo casais, atendo famílias, e trabalho também com relações institucionais, relações organizacionais, que estão dentro desse espectro do que a gente pode trazer, do que a gente pode pensar a respeito de relações. Dentro sempre, claro, destacando a questão da saúde mental. O meu objetivo, o meu destaque nessa discussão das relações sempre traz as questões envolvidas com a saúde mental. Esse é o meu propósito. Eu tenho como base teórica a psicanálise, que eu compartilho com a minha colega, a professora Marlene, que me dá uma capacidade de ter uma percepção, de ter um entendimento, uma leitura das relações, tanto numa perspectiva aparente, uma perspectiva consciente, obviamente, mas também me ajuda a entender o que mobiliza essas relações, que seriam esses movimentos inconscientes. Então, a minha trajetória, ela traz essa leitura das relações. Então, acho que é isso, né, que eu poderia falar. É ótimo. Existe uma certa tendência, vou assim dizer, ou ideia na sociedade de modo geral, de que as relações são essa questão superficial, né? Estou chamando de superficial, talvez até indevidamente, mas nessa questão consciente, né? A frase falada, a frase contestada, e depois a frase... Sabe que é coisa do direito, né? Mas lá é o ritual do direito, né? Mas muitas pessoas, e acho que um número muito grande de pessoas hoje, passaram a ter esta ideia. O que foi falado é exatamente o que a pessoa pensa, com a profundidade que ela pensa e com o objetivo que ela pensa, né? Na especialidade de vocês, isso aí, né, quando a gente puxa uma coisa, tem uma penca de outras coisas embaixo, significados e até coisas camufladas, né? Como é que você vê isso? Porque você não é professor mesmo, mas você participa de grupos e dá palestras, pelo que entendi. Sim. Como é que você sai desta armadilha? Eu também já estou julgando, né? Como é que você sai dessa armadilha de o discurso
não é só o discurso. Como é que você sai disso? Eu acho bastante interessante, acho que nessa proposta de conversa a professora Marlene também pode me ajudar bastante nessa perspectiva da psicanálise, mas eu sou professor também, eu dou aula na psicologia, né? Perdi isso. Então eu me deparo com essas questões. Né? Sim, não tem problema. Eu me deparo com essas questões também, né, o tempo todo. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho uma metáfora que eu costumo usar quando a gente fala da questão das relações, porque é como se fosse um tapete. Você olha o tapete, você está olhando o desenho do tapete. Agora tem uma trama embaixo que não tem nada a ver com o desenho e que sustenta aquele desenho do tapete. Então, quando a gente fala de relações, a gente está vendo aqui, mas você não está vendo o que está amarrando a relação. Muitas vezes, a pessoa tem um determinado comportamento que, a princípio, me parece estranho, esquisito, mas se olhar dentro da metáfora do tapete, se eu olhar, aí que eu vou entender por que aquele desenho está daquele jeito, não é? E eu costumo dizer uma coisa, as palavras nunca são inocentes, nunca, não é? Elas guardam não só um significado, vários significados. O Paulo Freire mesmo dizia isso, né? Paulo Freire, ele dizia que as palavras têm muito poder. As palavras são uma arma de poder, né? Então a gente tem que saber como lidar. E o que você falou é bastante interessante, porque hoje se discute muito, uma expressão que se utiliza muito hoje, que está até desgastada já, é a tal da narrativa. Eu tenho até uma certa implicância, eu tenho algumas implicâncias com palavras. Tem palavras que eu me recuso a utilizar, por mais que elas sejam já colocadas. Por quê? Porque eu entendo que elas têm um significado. Por exemplo, né, a ideia do foco. Eu não utilizo e não deixo os alunos utilizarem em TCC. Por quê? Porque o foco, a palavra foco, ela tem um significado por trás. Ela traz para a gente uma ideia mecânica do ser humano, porque quem tem foco é a máquina fotográfica. O ser humano, ele tem atenção, ele desenvolve uma outra perspectiva, não é aquela coisa endurecida, entende? Não é? Então, eu me preocupo muito com a linguagem, por isso que eu achei bastante interessante você falar isso, né? E eu discuto muito isso com os meus alunos em sala de aula, porque dependendo da palavra que ele está usando, eu vou entender, vou buscar um entendimento do que aquilo está significando. Ou seja, você não pode pensar que determinadas formas de contar alguma coisa, que aquela forma de contar alguma coisa expressa a realidade. E a gente está vivendo num momento bastante interessante, que acho que é isso que é o cerne da nossa conversa de hoje, né? A contemporaneidade, ela traz uma certa liquidez nas relações, na maneira de você falar. Então, a impressão que dá é que nada é seguro. Tudo é possível. Dá a impressão até que a realidade não existe. Ou seja, por conta dessa ideia de narrativa, a impressão que dá é que não, depende da narrativa. Não. A realidade existe. A gente tem que tomar um cuidado para não confundir história com o relato de história. Então, eu posso falar vários relatos, mas talvez boa parte desses relatos, eles não representam a realidade propriamente dita. E a realidade existe, não é? Eu sempre costumo dizer que a realidade existe. Então, porque, por exemplo, se eu vou atravessar uma porta e ela estiver fechada, é realidade. Eu não vou conseguir atravessar aquela porta se ela estiver fechada. Isso é real. Então, não dá para dizer que a realidade não existe. Dá para você pensar que o real, ele nem sempre pode ser captado com toda a sua intensidade. Não é? O Kant já dizia isso, né? Que a gente não consegue captar a realidade, a gente consegue captar o fenômeno que determinada realidade ela produz, mas a realidade existe. E essa ideia de você substituir o real pela narrativa traz para a gente uma realidade solta, né? Uma coisa mole, assim, não tem... E aí qualquer coisa que você vai falar, você fala, não, mas depende da minha visão, pode ser que seja, pode ser que seja. E não é verdade. Tem certas coisas que determinada forma de relatar modifica completamente a sua própria existência
como realidade. O que a gente pode falar, e isso é importante, é dizer o seguinte, diante dessa questão do que é relatado, tomar o lugar da verdade e, por consequência, tomar o lugar da realidade, a gente pode dizer o seguinte, bom, se a realidade existe e o que eu vejo é um relato da realidade, eu tenho sempre que colocar como suspeita a realidade que é contada para mim. Então, quando eu falo de alguma coisa, isso aqui é desse jeito, a primeira coisa que eu tenho que pensar, bom, peraí, né? Talvez não seja. Talvez seja a maneira da pessoa olhar. Né? Sentir. Isso, ou sentir. Perfeito. Né? Então, acho que nesse sentido, é uma preocupação que a gente tem hoje em dia, na realidade, porque a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Daqui a pouco a gente começa a ganhar uma outra dimensão, fala, meu Deus do céu, será que não existe mais nada? Né? Então, mas não é, né? Então, eu entendo, e aí a gente vai discutir, existe uma série de fatores que produzem essa maneira da gente entender a realidade hoje, né? Sabe aquela coisa, a realidade existe, mas depende do jeito que eu olho, é a realidade. Não, do jeito que você olha, é a maneira que você percebe a realidade. Não significa que a realidade seja do jeito que você olha, né? Tem as nossas limitações. Agora, oi, pode falar. Agora, eu quero trazer um pouco para o lado da minha atuação profissional como advogado, porque, na realidade, o que a gente percebe é que a narrativa também, ela depende da conveniência de quem está narrando. Então, de repente, a gente verifica que a pessoa de boa fé, ela pode falar o que pensa. Agora, a pessoa que está agindo de má fé, ela pode estar falando, porém, pensando uma outra coisa dentro do objetivo ou da consequência daquilo que ela está narrando. Então, no que diz respeito a um processo, por exemplo, você tem a busca, pelo menos se objetiva isso no processo, a busca da verdade real. Tá? A verdade real, ela, a rigor, acredito eu, que ela é muito difícil para ela se transformar, essa prova real, numa realidade. Porque tudo vai depender da interpretação de quem está vendo aquela prova. Porque, na realidade, como a gente vê muitas vezes, hoje já tem um pouco mais de apelo, de diferenciação disso, mas, por exemplo, uma mulher vítima de um assédio sexual, depende de como ela estiver trajada, alguém pode dizer, mas ela provocou. O que, evidentemente, a realidade não muda daquilo que aconteceu. Mas, de repente, de acordo com a narrativa, com a interpretação que se tem daquela situação, pode-se dar uma ênfase maior ou não ao ato criminoso que foi praticado. Então, quer dizer, dentro deste contexto que o senhor está dizendo, quer dizer, na verdade, a gente procura trazer para o processo, para o direito, essa verdade real. Porém, a manipulação do ser humano, tá? Ela é tão grande que, de repente, o próprio juiz teria que ter uma formação também diferenciada para que ele possa ter forma de interpretar aquilo que está sendo trazido para ele. E que, evidentemente, aí entra um outro aspecto nessa interpretação, dependendo do nível da ideologia, do nível cultural, de quem está interpretando aquela... E aí eu vou falar algo que percebi que você não gosta muito, mas, quer dizer, diante dessa narrativa, tá? Quer dizer, o que tem ali? Então, eu estou colocando isso de uma maneira genérica, mas tentando trazer para essa questão da verdade real. Na verdade, eu não gosto da maneira como se utiliza de maneira tão frequente a palavra narrativa, mas dentro de terapia de família nós temos uma escola narrativa, entende? Que a gente vai
tentar compreender a narrativa da família. O que me incomoda bastante, o que eu procuro evitar, é você usar de maneira... de qualquer forma, né? E eu noto hoje que a narrativa... teve uma época, né, que a palavra paradigma era... quando você não tinha o que falar, você falava paradigma. Paradigma grudava em qualquer lugar, né? Então, você não sabia o que falar, você colocava lá paradigma. Hoje já não... Agora, hoje é narrativa, né? Então, é nesse sentido, tá? Mas eu penso que, com certeza, né? Ela é importante ser estudada e compreendida. Dentro do que você traz, eu fico imaginando... discutir essa questão vou chamar assim, do próprio crime, né? Dentro da área que você traz, como um fato. Então, eu entendo que o que a justiça faz é compreender o fato. Aquele fato é verdadeiro ou não? O fato é... Porque a verdade existe. Quando eu falei da porta, aí, o fato existe. O camarada lá, ele matou ou não matou? Ele abusou ou não abusou? O fato existe. Agora, por conta dessa capacidade que nós temos, a linguagem humana, ela é muito plástica, né? Por conta exatamente das palavras, elas terem essa característica de plasticidade, da maneira como eu vou colocando as palavras, eu posso construir uma narrativa. Para usar um pouco o termo, para não dizer que eu sou contrário a ele, né? Eu posso criar uma narrativa que mostre uma coisa que é verdade. De repente, olhando por esse lado, e aí você vai enfraquecendo o próprio fato. Agora, numa perspectiva crítica, que é a perspectiva que eu compartilho, né? A minha maneira de trabalhar com as questões que surgem, sempre leva em consideração a crítica. A crítica, por si só, ela já traz uma forma de pensar. A crítica é uma forma de pensar que já de cara já vai negar aquilo que é apresentado como verdade. Aí, acho que você conhece bem que é a dialética. Então, você, por meio da dialética, você já vai negar aquilo que aparece como verdade. Por quê? Porque, na realidade, não é verdade, é uma expressão da verdade. É uma expressão. Significa o quê? Que existem outras formas de se entender aquilo. Então, quando me chega uma narrativa trazendo aquela questão como verdade, eu já nego aquilo. Opa, peraí. Não é que eu estou negando, porque eu estou dizendo que o que a pessoa está falando é mentira. Eu estou negando aquela forma de contar como sendo uma verdade. E eu vou entender como uma expressão da verdade. Tá certo? E eu vou tentar buscar, e aí que está a coisa interessante, né? Porque todo fato, ele é constituído de fatores. Então, numa perspectiva crítica, a minha pergunta é sempre essa. Quais são os fatores que constituem este fato? E aí eu já entro naquela questão que você estava trazendo. A moça, ela foi abusada, mas ela tá, então tá bom. Quer dizer, tá bom no sentido de dizer, eu entendi o que você disse, tá certo? Mas, assim... esses fatores que compõem esse fato também indicam que a pessoa não pode ir lá e pelo fato mesmo que ela estivesse sem roupa, ela não podia ser abusada. Não podia ser. Se ela estivesse sem roupa, a gente pode questionar numa perspectiva moral, dos bons costumes, que ela estava errada, mas não significa que ela tinha que passar por aquilo. Então, perceba, esse não é um fator que justifique o fato. Sim. Tá? Não é, então, tá, esse fator... Me desculpe, mas não justifica o fato. Né? Então, nesse sentido, eu vou tentando desfazer esse argumento que é colocado inicialmente, né? Por conta de analisar os fatores. Entender acho que realmente, né, claro. O que está acontecendo, né? Exatamente. O que significa para cada um dessas pessoas envolvidas nisso. Exatamente. Né? E praticamente isso que você está trazendo o tempo todo, né? Como que tá essas relações hoje em dia? Isso. Como que está essa mudança toda nesse país, né? Exatamente. Não só no mundo, né? Que a coisa começa a ter uma certa dificuldade, porque para cada um parece que tem um desejo, uma realidade diferente. Sabe que a gente está vivendo um momento em que nós temos praticamente duas formas no campo da filosofia de lidar com esse momento que a gente está vivendo. Por um lado, nós temos um conjunto de pensadores que dizem que nós estamos vivendo a pós-modernidade.
do outro, nós temos um conjunto de pensadores que dizem que não, que nós estamos vivendo a modernidade ainda. E eu não vou entrar nessa discussão porque eu não tenho elementos de leitura, de estudo, para poder fundamentar e dizer, olha, eu estou desse lado, eu estou daquele. Mas, de qualquer maneira, essa discussão da pós-modernidade leva a gente, muitas vezes, a pensar que a verdade não existe. Porque acaba tudo sendo subjetivo. Tudo vai depender e a gente vê que há um movimento... e aí eu concordo com você, Marlene, não é só no Brasil. A gente vê isso, é um movimento que está acontecendo. Né? Então, a impressão que a gente tem é que nós temos uma verdade, uma meta-verdade. E muitas vezes uma verdade única de uma única pessoa ali, que determina que aquilo vai ter que ser daquele jeito. Sim, porque ela pode escolher a verdade dela. A verdade dela. Então, por que ela vai mudar? É uma coisa, né? E aí se torna difícil você então, tentar entender o outro. E aí tem um outro aspecto que nessa questão aí do relacionamento, da formação de cada um, é que, na realidade, você acaba tendo, e aí nós estamos falando do ponto de vista moral, tá? Porque dentro deste contexto, eu fico imaginando o seguinte, hoje, e vou citar um exemplo de novo, no que diz respeito à questão do relacionamento do homem e mulher, tá? Que, se de repente, hoje a mulher tem quase que uma fé pública no que ela fala quando ela está numa posição de vítima de um crime sexual. Então, se de repente ela tiver por objetivo um revanchismo com relação ao companheiro, ao marido dela, ela cria uma narrativa e ela apresentando isso para um delegado de polícia já é suficiente para o indivíduo ser preso. Então, na realidade, essa questão da comunicação, das relações, eu vejo isso não do ponto de vista de colocar a mulher como descrédito, não é isso, para ficar bem claro, mas é que, de repente, a má-fé, o revanchismo, dar oportunidade para que a palavra possa ser a verdade real, é que é o perigo. Porque, como eu disse no começo, quer dizer, quando a pessoa está de boa fé, ela fala aquilo que ela pensa. Mas quando ela está de má fé, ela vai dar a versão daquilo que aconteceu e que ela quer. Então, este aspecto é que realmente nas relações sociais, essa comunicação, ela é muito perigosa, sobretudo quando ela está respaldada numa lei. Então, este é um ponto que eu queria colocar. Acho que eu consegui entender assim, as duas posições, não sei se é bem isso, né? Para mim ficou assim, mesmo que essa mulher ela queira falar alguma coisa que ela não fez, mas a realidade é dela. E o que ele está falando, que a gente tem que procurar essa realidade, tentar entender qual é a realidade real. Até que ponto para ela isso tem um significado. Mas ele aponta uma questão importante, que ele está chamando de pessoa de boa fé e de má fé, que é o momento, quer dizer... Que é o momento tem pessoas, realmente, que simplesmente reproduzem um discurso sem ter qualquer ideia do que aquilo significa. Ou realmente... Esse seria o de boa fé, porque ele não está... Quer dizer, ele tem certeza que aquilo é aquilo. E agora tem gente que se aproveita dessa plasticidade da linguagem e vai tentar distorcer a interpretação do fato por meio da sua história. E para um ganho secundário, geralmente. Para um ganho, um ganho sempre dele, tem um ganho secundário. É. E por isso que faz esse tipo de realidade parecer que fosse verdadeira. Que daí vai dar dor de cabeça para você. Vai dar dor de cabeça. Vai te dar dor de cabeça. É diferente da gente, né? A gente, na psicanálise, a gente não está nem aí com a verdade. Não é? Nós estamos querendo que significa para cada um. E se ele quiser ficar comigo 5 anos e contando mentira, para mim eu vou fazer o trabalho com ele da mesma forma.
Porque não é, professora, né? Isso, não tá, né? Tá. Mas para você já traz uma questão complicada. Porque o dele é mais rápido, o nosso não. O nosso é uma coisa dele. Ele pode ficar o tempo que ele quiser. E tem a questão da formalidade, né? Quer dizer, as leis, o judiciário, o controle social mais rigoroso, mais de perto e mais rigoroso, ele tem a formalidade que tenta brecar um pouco essa questão de entrar por um lado ou por outro, ou com um aspecto ou outro, né? Acho que a formalidade que tem... Claro, são atividades com natureza completamente diferente, isso mesmo. Mas a maneira de se lidar com a verdade, isso que eu queria destacar, né? Ele sofre demais, né? Para ele, no trabalho dele, com certeza, tem a natureza da atividade é diferente, o objetivo, mas eu estava destacando só a questão da verdade. Olha só, né? Como... E eu fico imaginando, né, o quanto que isso para você, para os seus colegas de profissão, o quanto que isso realmente tira noites de sono, inclusive. A mesma coisa, acho que para o médico também, porque para o médico, se ele fala que está com uma doença, está com uma dor, enquanto ele não investigar também que dor que é, se for verdade ou não. Sim. Porque eu já peguei até pacientes no hospital, muitas vezes, que fingia estar com uma dor. E que eles procuravam e não achavam. Até que eles falavam, esse cara está pregando uma peça em nós, não tem nada. Então, quer dizer, qual é a verdade, né? Quer dizer, para eles tem um significado. Para nós, essa dor tinha um outro significado. Significado, exatamente. Eu acho que essa é a diferença, né? E isso você vê claramente no mundo das relações trabalhistas, sobretudo o empregado que quer usar de má fé. A forma mais fácil que ele acha é ir ao ortopedista e falar que está com dor na coluna. Porque até ser investigado isso, chegar à conclusão se é ou não, um tempo já se passou e vários atestados ele apresentou para justificar a ausência dele, sem ser descontado da sua remuneração. Olha só que interessante, né? Tem uma questão bastante importante para a gente poder pegar esse ponto que você falou. Eu concordo com você, realmente, né? O que me faz pensar também, agora, do outro lado, sempre pensando, né? A minha mente também é inquieta, né? Tá certo, né? Eu fico pensando o seguinte, né? O verso e o reverso. Isso, né? Porque, por exemplo, né? Imagina só, se eu tenho uma proposta de trabalho, tá certo? Isso já aconteceu comigo e eu me lembro das situações, né? Por exemplo, eu trabalhava porque antes de ser psicólogo, eu trabalhei na área de engenharia, né? Tá certo? Mas é outra história. Aí a gente estava lá e aí o colega, ele conseguiu um outro trabalho, né? Só que ele tinha que faltar para ir fazer a entrevista. Bom, se ele chegasse para o empregador e falasse, olha, eu vou... numa entrevista, né? Então eu não virei, ele seria demitido. E ele nem sabia se ele ia conseguir esse trabalho. Então, olha só como são essas questões, né? Então ele, de boa fé, não sei, podemos pensar, mas ele não podia, porque às vezes ele ia na entrevista e não passava. Então o que ele fazia? Ele ia lá no médico, inventava uma dor, tá certo, né? O médico de boa fé. Claro, se o camarada está falando, né? Não tem como não acreditar muitas vezes. Na dúvida, tá bom, né? Beleza. E ele não precisava de um atestado. Era um atestado só de ter ido no médico. Era necessário para ele ir lá fazer a entrevista. Por que não poderia chegar e falar assim, olha, eu vou... legal, né? Vai lá, estou torcendo por você. Boa sorte, espero que você consiga uma coisa melhor. Por que não pode? Então, acho que são coisas que a gente precisa discutir no campo da verdade. Quer dizer, uma vez vieram perguntar para mim a questão... da mentira, porque assim, a gente não pode pensar que a mentira é o oposto da verdade, hein? Não é. Mentira é uma coisa que tem uma estrutura de pensamento, de organização, de linguagem, e verdade é outra, tá certo? Tanto que verdade absoluta não existe, mentira absoluta existe. Eu costumo falar para os meus alunos, gente, aqui na psicologia, que é uma ciência, a gente não vai trazer a verdade, mas a gente vai mostrar bastante mentira. Eu acho que na medicina e no direito é a mesma coisa. Né? Pegando numa outra ordem de ideias, interrompendo só um pouquinho, para não perder o meu ponto. Sim. Eu conversando com
uma colega contemporânea minha, sobre questões meio filosóficas de atendimento de paciente. E aí eu levantei o seguinte: por um ano eu fui plantonista de pronto-socorro no hospital grande da cidade, né, lá no final da residência. E a minha maior dificuldade era chegar na verdade do paciente que não tinha problema. Eu simplificava assim: o diagnóstico de normalidade era o meu desafio no pronto-socorro. Tá vendo? Porque das doenças, elas se autoexplicam, ou se aparecem, tem os exames, tem o exame físico, né? E o normal que diz que tem alguma questão. Como é que eu posso mandar embora se ele diz que tem um problema e eu não consigo chegar a mostrar que ele está numa situação de normalidade da saúde? E é isso que eu falei, porque para a psicanálise, essa doença tem um significado. Sim. Né? Qual é? Não sei, mas tem um significado. É difícil você lidar. Levar anos para descobrir, ou até a vida inteira. Com certeza, né? Por isso que é longa, né? Por isso que é longa, né? Não dá para ser assim, né? Seria fácil, né? Aí a gente começa exatamente no campo abstrato, tá? Quer dizer, na realidade depende muito também de quem está trazendo o problema. Verdade. Se é uma pessoa problemática, ela vai dar mais ênfase àquele problema que ela tem. Se é uma pessoa que, de repente, ela tem estrutura, que eu chamaria de psicóloga, estrutura psicológica, para poder enfrentar um desafio, ela enfrenta tranquilamente. Mas se ela não tiver essa estrutura, ela vai, evidentemente, buscar algum recurso para poder justificar a não disposição dela em fazer aquilo. Então, isso vai depender muito de caso a caso, de acordo com essa estrutura que cada um possa ter. Aí nós praticamente entramos naquilo que nós estamos falando, a doença mental também, né? Sim. Porque as doenças mentais também, tem algumas que ajudam na não verdade ou na verdade que eles acreditam. Com certeza. Né? Quantos não vão procurar o médico e saem extremamente decepcionados quando o médico fala assim, não tem nada? Porque precisa ter... Aquele médico não é bom. Ele fala que não tem nada. Milton, o desafio continua. Continua, né? Não foi só lá no pronto-socorro, continua até hoje. Até hoje. É uma situação de consultório, né, ou uma situação de atendimento de urgência em algum hospital, continua valendo. Como não tem nada? Qual que é o normal, qual que é o doente e como é que eu vou lidar, assim, claramente nas duas situações. Mas isso existe há muitos anos, né? Quer dizer, isso não mudou. Eu acho que isso não tem muito a ver com coisa de época. Acho que tem a ver com a estrutura realmente que ele estava falando, da personalidade de cada um, daquele sentimento, daquela situação que eles estão vivendo, né? Freud já mostrava isso também, né? Mesmo porque também tem um outro reflexo na parte da medicina, aí ninguém é melhor que o doutor Afonso para dizer, mas acontece o seguinte, muitas vezes o paciente vai considerar que o médico é bom pelo tamanho da receita que ele sai de lá. É verdade. Se ele sai com um monte Esse é bom. Esse é médico muito bom. Agora, se ele sair lá e falar, você não tem nada, aí seguramente ele não volta mais lá. Ele não volta, há critérios e critérios. Exatamente. Eu vou até colocar aqui na mesa, né, uma inquietação, né, para poder aproveitar o tema, né? Eu costumo brincar, né, com a seguinte questão, falando de mentira, né? A mentira é responsabilidade de quem conta e de quem ouve. Por quê? É compartilhada. É compartilhada. Quem ouve também é responsável pela mentira, porque ele não pôde ouvir a verdade. E tem uma retroalimentação também? Então, é uma coisa, Sim. né? É uma coisa... É que eu sempre fui meio atormentado com essas coisas, né? Com essas ideias, né? Então, tem essa coisa que a gente não pode perder de vista, porque é fácil falar, você mentiu para mim, tá? Mas qual foi a condição que você me deu de eu te falar a verdade?
A gente volta naquela situação do empregado que está procurando isso. Fica mais evidente com essa. E aí essa também ideia. eu pergunto o seguinte: qual a diferença entre a mentira e a omissão? A omissão é a mentira covarde. Você é filósofo, Edito? Não, estou perguntando. É porque eu sou atormentado, eu penso as coisas, sabe? Não, certo. É a mente inquieta. Inquieta. Então veja só o seguinte, porque a rigor é aquela história, nem todo mundo está preparado para a verdade. Sim, então. Então, quando é preferível, se você não quer mentir, você omite. Mas o camarada que omite, eu tenho a impressão que ele, numa escala que eu poderia dizer, olha, você é pior do que eu, então eu diria que a omissão é pior do que a mentira. Sim. Porque às vezes tem essa coisa, né? Para dar uma dourada na pílula, expressão da nossa época, né? O pior que se enrola nessas omissões, né? A pessoa não fala nada. E eu me deparo muito com isso. Tem alguns alunos que têm essa coisa, né? Mas espera aí, né? Porque, não, mas você não falou, vai omitindo as coisas. Eu falo, espera aí, né? Mas como não falou, né? Sabe, vai saindo pela tangente, né? Não vai dizendo, vai omitindo, né? Então, não, traga logo o que está acontecendo, né? Tem que falar, né? Eu trabalho com supervisão clínica na faculdade, e isso direto acontece, né? O aluno ele tem uma dificuldade, não me fala. Então, por exemplo, na clínica psicológica, a professora conhece essa questão, é assim, você não pode atrasar, tá certo? Você marcou 8 horas, não tem desculpa, você tem que estar 8 horas lá, entendeu? A sessão de 50 minutos, porque é a clínica escola, a sessão é 50 minutos, então tá bom, 50 minutos você tem que liberar a sala, então tá. Aí não tem uns alunos que chegam atrasados e não me falam nada? Não é uma mentira? Porque a mentira está na coisa, olha, você mentiu, porque o trato é que você chegaria às 8. Você, não, mas... e aí, de repente, aí quem vai falar a questão é o pessoal lá da recepção da clínica. Chegou atrasado, então peraí. E aí, você entende? Então, quer dizer, a pessoa não teve coragem de chegar e falar, mas é uma mentira também. E isso não é tão raro assim acontecer. Agora tem uma curiosidade. Você ia falar? Não, pode falar. Tem uma curiosidade, porque, na verdade, se mostrou uma trajetória, né? A questão familiar, de casal, e depois empresarial, das questões mais comuns, vamos por assim. Não são comuns, mas são mais comuns. Mas é o mesmo modelo. São as mesmas dificuldades ou exige uma trajetória diferente? Nossa, uma pergunta fantástica essa. Porque o que acontece? Nós temos na nossa sociedade a divisão, até se chama de mundo do trabalho, né? E o doméstico. São relações absolutamente diferentes. Eu trabalho muito com empresas familiares. E existe uma dificuldade muito grande quando você tem uma empresa familiar, porque as relações elas vão se embolando. Então, coisas da ordem da família, elas são muito específicas. As relações familiares, elas têm elementos que em nenhum outro grupo você tem. Então, quando a gente fala de grupo e família, então, por exemplo, numa empresa, numa organização, numa instituição, o que você tem é grupo, tá certo? A família é um grupo também? É um grupo também, só que é diferente. Por quê? Porque nos grupos de uma organização, do trabalho, as relações que você tem, elas são provisórias, tá certo? Bom, você terminou o seu horário de trabalho, você vai embora. Você arrumou outro emprego, você pode até manter, mas aquela junção, vai embora. A família não, a família é para sempre. Não tem jeito.
Mesmo que a pessoa morre, ela continua. Quando você fala do seu pai que morreu, você está falando da sua família, ele não está, mas ele está falando. Então, o vínculo familiar, ele é muito específico. Por isso que as transformações que a gente quer ver na sociedade, e aí eu penso que eu vou falar uma coisa que uma parte muito grande das pessoas vão concordar comigo. Acho que ninguém está satisfeito com a sociedade que nós temos aí. Acho que todo mundo gostaria de mudar, né? E toda e qualquer transformação que a gente vê que é necessária na sociedade, você não pode esperar que essa transformação aconteça na família. Não dá certo. Acontece em outros lugares, por exemplo, na escola, que também é um outro momento de relação. Né? E aí eu destaco uma questão bastante importante, que eu até falava com a Marlene, né, antes da gente começar aqui a nossa conversa, que é com relação a essa lei que proíbe a utilização de celulares na escola. A família jamais iria conseguir nem pensar. Mas aí você pega, cria uma estrutura, você vai lá na escola, proíbe. Gente, o que está acontecendo? As crianças estão brincando de novo. Outro dia eu recebi um vídeo, né? De uns meninos brincando, empurrando um outro, né? Fazendo coisa que não deve, claro, né? Porque né? Empurrando o outro, coisa e tal, e caindo, aquela coisa toda, né? Mas que é normal. Pois é. Você acha que isso iria acontecer na família? Imagina. Não. Imagina. Agora, na escola, não. A escola, o que você tem? Você tem emoção, sim. Mas, quando você pensa na questão do conhecimento, você vai pensar numa perspectiva de racionalidade necessária para as transformações. Se você ficar numa questão emocional, que é a questão da família, você não tem transformação. Agora, quando você coloca a escola, quando você coloca as relações na escola, aí você consegue. Que é diferente das relações que você tem no trabalho. Na empresa, por exemplo. Né? A gente sabe que as mudanças que você tem na empresa, elas estão limitadas à natureza da empresa. A um trabalho. Ao trabalho. Tem certas coisas, a empresa te dá oportunidade para você criar. Mas espera aí, não é para criar qualquer coisa. Sim. Tá certo? Né? Então, tem os limites. Então, são isso que é importante, né? Por isso que eu acabei expandindo a ideia das relações, sabe? Porque tudo isso faz parte da minha formação como pessoa, da minha formação subjetiva. Né? Então, as relações, e estudando família, a gente entende, e aí eu vou falar uma coisa que talvez não seja muito comum da gente falar, mas eu também coloco aqui na mesa para a gente poder discutir, né? Aquela ideia da família como célula máter da sociedade. Numa perspectiva crítica, a gente vai entender que não é. Porque, na verdade, quem forma a família é a sociedade. A sociedade ela vai produzir a família de acordo com as suas necessidades. E aí eu pego, por exemplo, para a gente poder pensar, eu pego Esparta. Você vai na história. Esparta, qual que era o objetivo de Esparta? O objetivo da cidade-estado de Esparta? Esparta era guerreira. O objetivo de Esparta era expandir. E para isso ela precisava do quê? De soldados. E quem é que vai fornecer os soldados? A família. E aí você tinha lá as mães que entregavam seus filhos para o exército, sabendo que eles com 17, 18 iam morrer. E elas ficavam felizes com isso. Então, olha só, você... diante de uma necessidade social, você produz uma família que vai produzir aquele indivíduo que eu preciso. Então, quando nós falamos hoje, né, de crianças que não têm limite, eu trago essa discussão. Quer dizer, a criança não tem limite porque esta sociedade precisa de crianças sem limite. Porque essa sociedade ela vai produzir uma família que, na sua estrutura, ela vai criar crianças sem limite. Olha só como é bom você não ter... Porque daí a ausência de limite vai ajudar a pessoa a criar essa ideia de que tudo ela pode. E nesse momento de sociedade, não estou colocando juízo de valores, tá, gente? Eu não estou dizendo se deveria ser assim ou não. Quer dizer, eu tenho minha ideia sobre isso, mas não estou colocando aqui, tá? Eu estou dizendo objetivamente, falando objetivamente, tá? A pessoa vai lá, compra aquilo que ela não pode, se endivida, por quê? Porque não tem limite. Não é assim? Não foi dado, né? Não foi dado. Né? E não foi dado pela sociedade que quer conduzir
um grupo de pessoas futuramente de um jeito... Então, assim, e o que eu trago aqui é uma perspectiva... Porque como é que a gente pode falar o que eu estou falando, né? Aí você pega a história. Você puxa, você vai ver historicamente, a família sempre se estruturou de acordo com as exigências da sociedade. Então, é errado. Por isso que você não produz uma mudança social na família. Você é diferente. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu tenho uma esperança. Quando surgiu essa coisa da lei do celular, né? Mas que absurdo, porque tem o pessoal que... Não, a proibição, não, tudo bem. Mas entendi. A ideia de você proibir vai trazer para a gente a possibilidade de discutir as relações. Olha que bacana. Não estou dizendo que eu sou favorável à proibição do celular na escola. Estou dizendo que eu sou favorável à discussão. Que bom que tem uma lei aí que apareceu para a gente poder discutir a presença do celular nas relações familiares, inclusive. E a importância, muitas vezes, de algumas proibições, porque começa a dar o limite. Perfeito. Eu atendi uma família outro dia que o menino falou assim, eu uso o celular por 14 horas por dia. Quem é que deixa ele usar 14 horas por dia de celular? Os pais. Aí que tá. Isso tudo depende realmente de cada momento da sociedade. Assim como antigamente era status fumar. Perfeito. Então, quer dizer, hoje é status usar o celular. Eu me lembro, em alguns eventos que eu estive, quando ainda não tinha o celular, mas existia comentários de que alguns executivos deixavam orientado a secretária para que no meio do evento anunciasse que estão chamando ele no telefone. Para quê? Para mostrar a importância dele dentro desse contexto. Então, quer dizer, são coisas que realmente a gente acaba vendo na sociedade e aí você se pergunta, de acordo com a formação de cada um, como que o cara tem coragem de fazer isso? Está entendendo? Quer dizer, a distorção do negócio, quer dizer, mandar chamá-lo no telefone para não falar nada, para não dizer que tem, na verdade não tinha nada, mas para poder mostrar um status. Tá? Então, essas situações de momento na sociedade, tá? Quer dizer, você acaba ficando numa posição de que, de repente, o certo e o errado, ele está ali muito junto. Depende da visão de cada um. E aí cada um tem a sua justificativa do porquê que tomou aquela atitude. E aí, dentro dessa justificativa, ele tem maior ou menor apoio da própria sociedade. Então, quer dizer, eu estava ouvindo uma fala de Dom Paulo Evaristo Armes, lá não sei quando, né? Mas, eu acredito que não deve ser fake, mas ele justificando aquilo que estão querendo fazer agora, ele falando naquela época a respeito da importância entre aspas, dos direitos humanos do preso. Tá? Quer dizer, então, a humanização dos presídios. E aí, quando questionado a respeito do que essas pessoas fizeram de mal para a sociedade e por isso que elas estão lá com restrição de liberdade, aí se diz, aí ele mesmo responde, mas quem tem certeza de que são só aqueles que estão lá dentro que realmente fez mal para a sociedade? Quantos estão aqui fora e que fazem a mesma coisa? Então, veja, é uma distorção, a meu ver, com todo respeito a ele, tá? Mas, a rigor, é uma distorção para justificar algo que, a rigor, então, é melhor deixar anarquia. Então, nessa questão da comunicação, que é muito importante essa nossa conversa e, sobretudo, o senhor está levantando essas questões para que, como a Fábrica de Mentes Inquietas, este é o objetivo, para que as pessoas possam começar a pensar o que está por trás daquilo que ela entende como verdade. Tá? Quer dizer, eu sou da época em que a minha mãe, analfabeta, tá? Mas aquilo que ela ouvia no rádio ou ouvia na televisão era como se estivesse no Diário Oficial. Isso mesmo. Era verdadeiro. Tá? E hoje você veja que realmente a verdade não é
aquilo que está na televisão ou está no rádio e muitas vezes no jornal. Tá? Então, são situações que eu não estou aqui sendo eu entrevistado, mas eu estou colocando algumas inquietudes também, porque, a rigor, e eu rezo pedindo a Deus para que não me deixe desanimar. Porque você vê tanta coisa errada, tanta coisa que quem teria meios para poder resolver se omite. Porque é cômodo. Porque é cômodo. Ou tem outras intenções. Ou tem outras intenções, com certeza. Porque eu estava me dando aqui com uma questão dessa, não vou dizer evolução social da sociedade, das expectativas, né? Mas o transcorrer, né? Porque evolução a gente sempre pensa que é para um melhor, né? Uma evolução das espécies, etc. E a sociedade, ela não necessariamente ela tem que caminhar por uma coisa em relação a ontem, melhor hoje, né? E aí e juntando um pouco com o que ele falou, a mídia e a mídia e a propaganda, o marketing, esses setores, eles têm muita responsabilidade em o quê? Acentuar essas mudanças, na sua visão, né? É uma questão particular. Ou elas também criam essas mudanças sociais? Bom, as inquietações são muitas, né? Uhum. Quando você estava falando do camarada lá que pediu para a secretária ligar, e eu comecei a dar risada porque eu já vi isso muitas vezes acontecer, né? Na época do Nokia, né? Sim. Né? Tirava aquele tijolão, abria, né, um negócio lá, e a pessoa ela tinha até uma pose para atender o celular, né? Assim, coisa e tal, né? E aí, o que você falou, o entendimento que eu tenho, você estava dizendo assim, por que o indivíduo tem esse desejo? Bom, aí você fala desejo, entra no campo da psicanálise, né? Aí não tem jeito, né, professora? Não tem como, né? E aí eu preciso dizer o seguinte, o desejo, sim, ele se manifesta no indivíduo, mas ele é produzido socialmente. Se ele tem esse desejo de aparecer desse jeito, socialmente. É social. Entende? Então, é isso que eu dizia, né? Pegar esse comportamento como um fato e ver quais são os fatores que compõem esse fato. Aí eu vou destrinchando, né? Então, eu pego, então vamos tentar. Estou falando de desejo. Então, o desejo é formado... Aí eu vou ver, opa, peraí, então, né? Tudo bem. É uma coisa bastante esquisita, mas não é à toa que ele fez, né? Tá certo? Na psicanálise, nada é por acaso, né? Então, e aí, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente faz essa discussão para não parecer que a gente está absolvendo o criminoso. Entende? Eu acho que não. No sentido que você falou dos direitos humanos para o pessoal que está preso. Acho que não. Eu penso o seguinte, a gente tem que ter lei, sim. Tem que ter. Meu Deus do céu. Como, essa lei agora do celular... Se não tiver lei, como que vira? A sociedade precisa de lei, né? Podemos fazer um parênteses que não vamos discutir agora, mas podemos fazer um parênteses para pensar como são feitas as leis, tá certo? Podemos, em algum momento, discutir isso também, que eu acho que é importante, né? Você me permite só uma parte, fazer um parênteses? Se todo mundo soubesse como que são feitas as salsichas e as leis, salsicha ninguém comia e a lei ninguém cumpria. Desculpa ter... Não. Mas não podia perder de maneira alguma. Então, a gente tem... tudo dentro daquela perspectiva. O que eu faço sempre para analisar, eu sempre analiso numa perspectiva da dialética, sempre. Eu sempre entendo que tudo que existe é uma aparência daquilo. Então, falar dos direitos, entender um pouco o que significa direitos humanos. Direitos humanos é o direito que o indivíduo tem pelo simples fato dele ser um ser humano, independente do que ele fez. É o direito que lhe assiste por simplesmente ser... E aí a gente pode discutir quais são esses direitos, né? Entende? A gente pode discutir, né? Sem entrar... Porque direitos humanos é uma discussão bastante complexa, né? E
que a gente poderia até fazer uma discussão, né, só para falar disso. Porque se a gente não tomar cuidado, se você entrar numa seara ideológica, você acaba, né, se perdendo, exatamente. Tá? Então, e a ideia de direitos humanos, ela perpassa por uma questão ideológica bastante importante, né, para a gente poder... Mas eu destacaria isso. Né? Eu vou buscar entender o que é o tal do direitos humanos, para poder fazer uma discussão. Né? Então é isso, é você pensar no direito que o indivíduo tem pelo simples fato dele ser um ser humano, né? E aí a gente vai pensar qual o direito que ele tem. Bom, tem direito de comer, né? Não dá para você pôr o camarada lá sem dar comida para ele, né? As prisões na época do Brasil colônia, e aí acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso, tinha sal no chão, né? E o cara ficava preso e tinha uma janelinha pequenininha lá em cima, que era para ele poder vislumbrar o que ele estava perdendo. Bom, claramente isso não é direito humano. Tá certo, né? Tortura, você colocar o camarada na masmorra também não. Então, acho que a gente começar a pensar, então isso não. Então não podemos ter sal no chão da prisão, sabe? E, por eliminação, para poder entender o que são direitos humanos. Porque a gente pode tomar a ideia ideologicamente e, de repente, reproduzir uma narrativa de boa-fé que eu nem sei de onde vem, mas eu reproduzo porque meu grupo no qual eu estou fala sobre isso, então eu vou repetir isso porque eu quero ficar junto com o meu grupo. Eu tenho medo de não estar. Tem isso também, né? Então, muita gente acaba reproduzindo um discurso porque o meu grupo tem esse discurso. E se eu fizer outro discurso diferente daquele, eu serei exposto ou expulso daquele grupo. Então, tem isso. Então, por isso que eu digo, né? Acho que o direitos humanos é muito legal, muito bacana para a gente poder discutir, né? Não estou fugindo da discussão, não, viu? Não entendi. Estou só dizendo que, perfeitamente. que temos que ampliar. Né? Eu também levantei essa questão simplesmente para poder mostrar exatamente esse lado que, na realidade, ele está muito associado à questão ideológica. Sim, tá? Quer dizer, de acordo com a formação ideológica de cada um, isso vai dar mais ênfase de um lado ou do outro. Tá? Isso mesmo. Assim como na área trabalhista a relação capital e trabalho. Sim, quer dizer, onde de repente se coloca nós contra eles, isso, ou vice-versa, então, quer dizer, a divisão de classe. Isso. E, na realidade, um depende do outro. Então, quer dizer, é um discurso populista que, na realidade, sim, não tem nexo do ponto de vista social. Acho que a gente poderia passar muitas horas. Pois aqui. Tem pano para manga, né? E nem metade do que nós estávamos comentando. Pois é verdade. E a gente nem tocou em vários pontos importantes. E acho que nós vamos ter que reconvocá-lo. Eu viria com muito prazer, né? E aí, já fazendo uma pauta um pouco mais diferenciada. Né? Não esqueçam de dar o like, gostei, curtir, né? Passar para os amigos. São informações importantes do professor Ednilton Santa Rosa, que é psicólogo de origem e permanentemente, né? Porque a gente não deixa de ser. Psicanalista e que tem funções em terapia na educação e nos sistemas de trabalho como palestrante também. Então, muitas habilidades, nós testemunhamos aqui muitas delas, né? E eu espero que tenham interesse em divulgar bastante essas informações e a própria existência do professor Ednilton Santa Rosa. Obrigada, Ednilson. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Fantástico. Era mais ou menos isso que a gente queria, só que tem que continuar, porque faltou metade das coisas aí para a gente estar discutindo. Eu que agradeço o convite, achei fantástica essa bancada, né? Muito boa, muito profícua, né? Permite muita coisa. Muita coisa, vai que vai. Franja, né? Muito obrigado. E tem um outro aspecto importante, é o seguinte, entendeu? Para perceber que nós aqui não temos nenhum roteiro pré-definido. Sim. Então as coisas vão surgindo naturalmente, de acordo com o tema ou com o próprio expositor, que evidentemente, como no seu caso, conhecedor do que está falando,
Então a gente se sente muito mais à vontade para poder, de repente, levantar algumas questões que ficam, pelo menos para o público de uma maneira geral, para refletir dentro dessa ideia da Fábrica de Mentes Inquietas. Então, da minha parte também, eu tenho que agradecê-lo e, como o doutor Afonso já se antecipou, também poder ter uma nova... Aí não é nem convite, é uma convocação para que o senhor possa comparecer aqui conosco novamente. Vai ser com muito prazer que eu voltaria aqui com vocês. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado.